Olá, amigos! Quero compartilhar uma reflexão dentro da Palavra de Deus sobre relacionamento conjugal e divórcio. Em nossos dias, o número de pessoas que faz parte da igreja, o povo de Deus, se iguala no quesito divórcio com os ímpios, os não cristãos. As pessoas do mundo se casam pensando em ser feliz. O centro do casamento são elas e suas necessidades. Eu caso para que o meu cônjuge me complete e me faça feliz. Porém, a Bíblia diz acerca do Senhor Jesus: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós casamos para que com o nosso cônjuge possamos ser mais fortes, para conhecer melhor a Deus, servi-lo melhor e adorá-lo com mais intensidade, porque sendo dois, se um cair, o outro pode levantar. Se um estiver fraco, o outro pode fortalecer. No casamento, nós temos o nosso caráter transformado, a imagem de Cristo, porque no casamento precisamos exercer atributos e características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No casamento precisamos ter paciência, perdoar, ser longânimo. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos servir, coisas que fazem parte da essência do Senhor Jesus e que através do casamento Deus trabalha e nos aperfeiçoa. Porém, se um cristão casa com um ímpio que não tem temor de Deus, que embora professe ser cristão, não toma as decisões da sua vida pautado na palavra de Deus, quando a sua vontade, os seus interesses pessoais entram em choque com a palavra, ele faz a sua vontade e não o que determina a palavra de Deus. Então, digamos que o teu casamento entra em crise, divergências, porque são dois que se tornam um, duas pessoas que têm uma bagagem diferente, uma cultura diferente. E dentro do casamento, às vezes pode entrar em choque, até que um se adeque melhor ao outro. Então, nesse momento, a pessoa que não é temente a Deus pode dizer: eu não casei para ser infeliz, para viver cercado por problemas, e ela pode querer separar. O cristão, ele tem a consciência de que o voto que ele fez no altar diante de Deus é para a vida toda, porque o que Deus é para a pessoa vai se refletir em como ela leva o seu casamento. O cristão, ele não casa olhando para a porta da rua, pensando: se não der certo, eu peço divórcio e parto para outra. O cristão, ele sempre vai buscar consertar o que está errado. Ele casa até que a morte os separe. Então, se tiver problemas e eles vêm, ele vai orar, jejuar, se aconselhar, conversar, procurar melhorar,
ele vai superar as crises e amadurecer. Já a pessoa que não tem esses valores cristãos, esse temor de Deus, ela não vai ter receio de quebrar o voto que ela fez no altar, porque aquele que está sobre o altar não é quem rege a vida dela. A vida dela não está pautada na palavra de Deus, mas no seu eu, nas suas vontades. Então, se você, cristão, casar com alguém que não teme a Deus, que não constrói a sua vida dentro da palavra de Deus, você corre o risco de, quando vierem as chuvas, os ventos, a casa que você está construindo não está sobre a rocha, que é Cristo, ela pode desabar e será grande a sua ruína. Porque se por um lado você, temente a Deus, vai querer orar e resolver os problemas, a outra pessoa pode dizer: para mim deu, pegar as coisas e ir embora, e você vai ser mais um divorciado que vai dar um mau testemunho, que vai ser motivo de escândalo para o mundo, porque nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, o exemplo. Nós adoramos a Deus não apenas com cânticos na igreja, quando levantamos as mãos e cantamos canções que exaltam os atributos, as obras de Deus e Cristo, mas com a nossa vida, através daquilo que nós falamos, fazemos no nosso dia a dia, como nós lidamos com as pessoas e com as coisas da vida. Então nós adoramos muito mais a Deus com a nossa prática de vida diária do que com as nossas palavras. Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então eu e o Pai viremos e habitaremos nele, e seremos e ele será a nossa morada, faremos nele morada. Então você tem que conhecer a pessoa com quem você pretende se casar, porque depois de escolher Cristo como teu Senhor, na verdade é Ele quem nos escolheu, mas nós dissemos sim para o seu chamado. A decisão mais importante da vida de um cristão não é a faculdade que ele vai cursar, não é a profissão que ele vai exercer, não é a cidade ou empresa que ele vai morar e trabalhar. Depois de aceitar o Senhor Jesus, a decisão mais importante é a escolha do cônjuge. Se você escolher bem alguém que vai te ajudar a se manter firme no Senhor, que quando você estiver fraco, desanimado, vai te fortalecer, vai te animar, vai orar por você e com você, vai te fortalecer na palavra e com seu exemplo, então você está sendo um bem-aventurado. Mas se você casa com alguém que não nasceu de Deus, essa pessoa pode te tirar do centro da vontade de Deus, porque ela vai ter uma grande influência sobre a tua vida. E Deus não projetou o casamento para ele terminar em divórcio, mas para que ele dure a vida toda e um cônjuge seja bênção na vida do outro. Tanto que o casamento, ele é exemplificado na Bíblia como a união de Cristo e a igreja. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido deve amar a sua esposa e, se preciso, dar a vida por ela. E assim como a igreja se sujeita à autoridade de Cristo, a mulher, a esposa, deve se sujeitar
a autoridade do marido, que é o cabeça do lar, da família. Não que ele vai governar a casa como Herodes, mas como Cristo, que tem autoridade, mas sempre pensa naquilo que é melhor para a sua noiva, a igreja, a ponto de dar a sua vida. Então o marido não vai ser aquela pessoa egoísta que pensa em si, que vê a mulher como alguém que tem que servi-lo tão somente, mas ele vai amá-la, protegê-la e fazer o melhor. Ele vai ser um time com ela. Então, o meu conselho: escolha alguém que teme a Deus. Não basta que a pessoa vá à igreja, porque muitas pessoas vão à igreja, mas não nasceram de novo, não têm o fruto do Espírito, não são novas criaturas. Quando a vontade delas, os sentimentos delas forem confrontados com a palavra, ela abandona a palavra e fica com a sua vontade e os seus sentimentos e desejos, e você vai sofrer. Então, escolha alguém que ame a Deus mais do que a tudo e a todos. Se você se unir a alguém que teme a Deus, é impossível essa pessoa não te tratar com respeito, com amor, não se doar em favor da relação de vocês. Porque muitos casamentos têm acabado, porque muitos cristãos estão se divorciando, porque se colocaram em jugo desigual com os descrentes. E as estatísticas mostram que quando um cristão se une com um ímpio, é mais fácil, é mais recorrente o ímpio tirar o cristão da igreja e dos caminhos do Senhor do que o cristão trazer o ímpio para a presença de Deus. Pode acontecer? Sim, mas muitos cristãos acabam se desviando ao se unir a ímpios. Então, conheça a pessoa, veja a fé dela, os valores dela, como ela trata a família, quais são os projetos de vida dela para o futuro. Veja tudo que for possível, descubra tudo que for possível e não se deixe guiar pelos sentimentos. Você tem que agir com inteligência. A Bíblia diz: aqueles que são de Cristo crucificaram as suas paixões, não são guiados pelos sentimentos. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso e demasiadamente corrupto. Então, não haja movido por sentimentos do coração, porque a paixão ela passa. Depois você precisa construir o amor, que é uma amizade, uma cumplicidade, uma doação. É um trabalho árduo para construir uma família. E se você escolher uma pessoa que não tem os mesmos valores, o mesmo temor de Deus, a pessoa na primeira crise vai pular do barco, vai dizer tchau, e você vai ser mais um divorciado, engrossando essa triste estatística. Então conheça profundamente, veja os valores, se a pessoa é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa que busca crescer na vida, se ela é firme no Senhor, se ela busca conhecer a Deus, se ela te aproxima de Deus ou se ela acaba te afastando. Esse é o meu conselho. Eu peço que você deixe o seu comentário, que você curta, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam aprender um pouquinho da palavra de Deus. E eu estarei gravando mais vídeos aconselhando
solteiros cristãos a terem êxito na construção de um lar. É como o churrasco do domingo. Ele começa quando você escolhe uma boa carne. Não adianta a pessoa comprar uma carne de má qualidade e querer um bom churrasco. Da mesma forma, um casamento de sucesso, ele começa antes do sim dito no altar. Ele começa na escolha da pessoa certa. E eu quero te incentivar, te aconselhar, dentro da palavra de Deus, a escolher a pessoa certa, para que ela esteja contigo até que a morte os separe, ou até que o Senhor Jesus rompa em glória para arrebatar a sua igreja. Deus abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo.